Olá, gente boa, tudo bem com vocês? Gente, estou fazendo minha caminhada e aproveito para esse momento ficar pensando, raciocinando, filosofando, buscando trazer na memória coisas que a gente passa no dia a dia, durante o mês ou durante toda a vida, buscando sempre os bons pensamentos. Ah, que sombrinha boa! E hoje, pela manhã, eu estava lendo um texto muito bacana, um texto fortíssimo, na verdade, para mim, que é lá no Antigo Testamento a história de Noé. Exatamente essa história de Noé. Eu me lembro que quando pequeno, quando criança, nós íamos na igreja, nossos pais levavam a gente na igreja, domingo de manhã, na escola bíblica dominical. E eu lembro das professoras ensinando a gente através das gravuras, daquelas figurinhas, dos bonequinhos, colocavam na lousa ali no quadro e iam contando as histórias ali do Antigo Testamento. Por exemplo, a história de Adão e Eva, então colocava lá a figurinha ali da Jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal, colocava ali a fruta da maçã, né? Ninguém sabe, na verdade, se foi a maçã até hoje, mas fica ali a gravura como fruto. Deus colocou um limite ali para o homem não desobedecer. A figura da serpente, que simboliza, na verdade, o mal, né? E outras histórias, por exemplo, a história de Abraão, Isaac, uma história linda da palavra, uma história linda, quando Abraão e a sua mulher Sara já estão de idades, velhos, e Deus concede a eles o filho, Isaac, e Deus, que é uma prova de fé, de amor, pede que Abraão, então, ele difícil, né? Que ele faça o sacrifício do seu filho. E Abraão foi certinho, foi sacrificar, mas Deus então impede que ele sacrifique seu filho, Isaac. E Deus vê nele o amor. O amor que Deus tinha por Abraão era muito forte. Por isso que ele também é considerado o pai da fé. Outras histórias, por exemplo, nós vemos lá Caim e Abel, dois irmãos. Caim mata Abel, caso de inveja, etc. Temos outro texto também fortíssimo, Esaú e Jacó, dois irmãos, um engana o outro para roubar a bênção da primogenitura, engana o pai. Temos a história também, por exemplo, do Êxodo. Moisés, ele está pastoreando ali umas ovelhas, uma sarça ardente, uma árvore começa a queimar, ele vai querer chegar perto para ver, e Deus brada em alta voz: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque a terra que você pisa é santa. E ali Moisés fica impactado com aquela visão, e Deus chama ele para uma missão, para um desafio grande. Qual o desafio, Alex? Tirar o povo, 430 anos, gente, de escravidão, no lombo, chicote, comendo só cebola e barro, sendo humilhados pelos egípcios, o povo de Deus, o povo de Israel. Mas por que isso? Por causa do quê? Dos pecados do povo. Mas que pecado? O povo virou as costas para Deus, ignorou a Deus. Outra história importante, que nós vemos, história de Sansão, outro cara fantástico, tinha uma vida brilhante pela frente. Deus concedeu poderes extraordinários para esse cara. E está lá na Bíblia a história dele. Muito legal a história de Sansão. Tem outras histórias, por exemplo, também de Davi e Golias, Davi e seus guerreiros, as histórias que Deus usa Davi para vencer os povos, as nações inimigas. Muita coisa boa. Tem história de Daniel. Gente, essas histórias, elas remetem ao quê? Elas mostram o quê? O poder de Deus e o amor de Deus em relação ao ser humano. Sim. Porque todas essas histórias, você que gosta de cenas fortes, cinemáticas, leia o Antigo Testamento, que tem histórias impactantes, fortíssimas, que falam no nosso coração. Deus mostrando ao ser humano que ele está ali, que ele é Senhor, que ele tem poder, que ele governa todas as coisas e que ele quer o povo dele perto dele. E então essas histórias remetem exatamente isso. Sempre Deus dando um alerta, um sinal ao ser humano, dizendo: eu estou aqui, vocês estão virando as costas para mim, eu sou o Criador, vocês são minha imagem e semelhança, está na palavra. Mas a história de Noé é interessante, rapidinho aqui. Pessoal, Deus na época de Noé, veja só, o povo comiam, bebiam,
o povo casava, se dava em casamento, muita orgia, muita violência, violência demais. O povo matava, uma carnificina muito grande. É isso que a gente entende nos livros históricos, teológicos da época de Noé. É isso que a gente percebe e vê as narrativas sobre isso. Mas Deus escolhe Noé por quê? Porque a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Então Deus chega para Noé e fala: Noé, eu vou destruir a terra, vou destruir essa humanidade, porque a abominação, esse pecado deles chegou até a mim. E Deus olha para Noé e vê ele um homem, né, íntegro, justo, vamos dizer assim. Mas, gente, não foi fácil. Deus fala para ele construir uma arca, Deus dá a medida da arca, Deus dá os detalhes da arca, e Deus fala como que vai ser destruído a terra, a humanidade. Eu tenho quase que certeza que Noé, gente, sofreu muito, até mesmo com a sua família. Muita gente certamente riu de Noé, muita gente fez chacota com Noé, muita gente zombou de Noé. Acho que o povo achou esse cara é amalucado, é um perturbado, e até a sua família, quem sabe, alguns deles duvidaram de Noé. E muitas vezes é assim. Quero dizer para você, você que está buscando a Deus, se alinhando com Deus, você que busca direcionamento de Deus, às vezes você vai ser mal interpretado, mal interpretada. Às vezes você vai ser ridicularizado, às vezes você vai ser humilhado, humilhada. Por quê? Porque você está buscando direcionamento para você e para sua família. Mas lembre-se, não desista. Se Deus está falando com você, se Deus tem um chamado para você, se você está tendo entendimento e sabedoria das mensagens de Deus para você, das profecias de Deus para você, prossiga. Porque você pode salvar muita gente, como Noé salvou a família dele. Ok? Então, por causa de muitos podem ser beneficiados, se um estiver na direção de Deus. Porque você pode, pela misericórdia de Deus, ajudar, contribuir para livramento de muitas pessoas. Exatamente isso. Então, gente, não foi fácil para Noé, tá? Então, é um ensinamento que ficou para mim muito forte isso. Porque você ser uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, você tem que abrir mão de algumas coisas. E você tem que ser uma pessoa firme e saber ouvir não. Você vai ter que saber se humilhar, passar por humilhações, mas manter sua convicção. E Noé fez isso, gente. Veja só, Noé fez exatamente o que Deus pediu. E olha, não é diferente, os dias de Noé não são diferentes dos dias de hoje. Hoje o povo casa, bebe, come, temos muita violência nos dias de hoje, orgias. E mais, a maldade, a morte não é só mais a questão física, só no corpo a corpo. Uma das formas que as pessoas estão se matando na nossa geração também é nas formas virtuais, por incrível que pareça, né? Pela tecnologia, pelo ambiente virtuais, pelas plataformas eletrônicas, pelas redes sociais. Claro, tem muita coisa boa nisso, mas tem muita coisa acontecendo ruim e matando pessoas de diversas formas. E olha, o problema não é a internet nem as redes sociais, é quem está por trás, é como você usa a internet. Tem gente que usa a internet para fazer o bem e está fazendo muito bem, mas a maioria usa para o mal. Então muita gente, infelizmente, é assim, nos dias de Noé não está diferente nos dias de hoje não, tá? Essa é a minha opinião. As pessoas estão se matando, as pessoas estão ignorando a Deus, a ausência de Deus é grande no nosso coração, me incluo nos dias de hoje, não sou melhor que ninguém. Nós, seres humanos dessa geração, nós estamos vivendo também como os dias de Noé. Cada um faz o que quer, cada um tem a sua lei, o certo virou errado, o errado virou certo, tempos difíceis pela frente e não sabemos o que vai acontecer. Por isso que é importante a gente ter o conhecimento da palavra. Então eu digo para você, olha, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles se conversam. Você vai ouvir a voz de Deus tanto lendo o Antigo como o Novo, mas sempre com o coração aberto para você receber de Deus uma palavra, uma mensagem, um encorajamento para você prosseguir. Os tempos são difíceis, são, mas se você estiver com Deus, se eu estiver com Deus, nós vamos vencer as lutas, vamos vencer as diversidades, vamos vencer as humilhações, fazem parte da vida, mas ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, gente, quem está com Cristo, está com Cristo. É assim que nós devemos caminhar, ok?
Agora, claro, sempre respeitando, cada um tem a sua religião, cada um tem a sua fé, e até aqueles que não têm fé em nada, a gente também espera que um dia eles tenham e que a salvação alcance eles, ok? Então é isso, pessoal. Refletindo então, no Antigo Testamento, uma história fortíssima. Você entra dentro da história, tem até filmes, né? Foram produzidos, e a gente tem uma noção básica do que foi, do que aconteceu, o dilúvio, arca, o povo se matando, Deus falando com Noé, Noé obedecendo, talvez no começo rejeição pela família, dificuldade com os mais próximos, né? Muita coisa aconteceu, mas Noé e sua família foi preservada. Aumentou o número de pessoas no mundo, mas a maldade também sim. Então, gente, é importante que hoje nós temos, vamos dizer assim, uma arca, né, que é Cristo. Vamos estar firmado nele, ok? Vou voltar a caminhar, vou voltar a fazer minha caminhada. Deus te abençoe, que você tenha muitas experiências com Deus. Segue firme no seu caminho. Busque conhecimento, se aproxime de Deus, entregue sua vida a Ele. Seja forte, tenha fé em tudo. Vamos ser firmes. Tudo vai passar. Nós vamos vencer, ok? Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.